entrou depois, identifica aí essa figurinha? Meu rosto provavelmente, professor, tá com um ponto de interrogação na cara mesmo. Ah, é? Não fala isso. Então, ó, o que que a gente está vendo, né? A gente tá estudando parábola, né? A boquinha aqui é uma parábola para baixo e aqui uma parábola para cima, né? E aqui, ó, quando A é menor que zero, a boquinha é para baixo, né? De triste, né? Quando A é maior que zero, é a carinha feliz, né? Para decorar, para vocês decorarem aí, né? Então vamos em frente. Então hoje a gente vai entrar na unidade 2, né? Então a unidade 2, a gente começa a falar de estatística, né? E a gente vai ver bastante a teoria aí sobre amostragem, né? Como que a gente faz pesquisa e, e para a gente começar a gerar a parte de estatística, né? Então, a aula hoje vai ser bem leve, que a gente vai falar bastante de teoria, então vai acalmar um pouquinho os cálculos nessa que a gente vinha vendo, né? Então, agora a gente vai ver uma parte de teoria aí, tá? Só relembrando, é, ainda tem bastante de vocês que não estão fazendo atividade transversal, né? Desafio nota máxima, o desafio nota máxima acumula pontos para todas as disciplinas, então não deixem de fazer as atividades, as aulas ED, né? Para cada curso tem uma aula ED diferente. Vocês fazendo esses cursos, acumula ponto e acumula ponto também na nossa disciplina e de todas as outras disciplinas. Então, como eu estava explicando para o colega, né? Na semana de 5 de outubro, na semana inteira vai ser semana de prova. Então, a disciplina vai ser liberada, a prova vai ser liberada para vocês no dia da disciplina. Então, no nosso caso, métodos quantitativos, vocês vão fazer uma prova online, vai ser liberado um link da prova para vocês na quinta-feira. Eu vou liberar na quinta-feira, meia-noite, né, na madrugada de quinta-feira, aí vai ficar liberado, disponível até sexta-feira, né? Vocês vão ter 48 horas para fazer. E para cada disciplina vai ser assim, tá? Então, vocês vão fazer ela online e essa prova vai valer 1.000 pontos, né? E para todas as atividades, vocês também acumulam pontos, né? Então, vocês têm agora a prova B1, que é a do primeiro bimestre. No final de novembro, vocês vão ter a prova B2, que é a prova do segundo bimestre, valendo 4.000. Então, as provas valem 1.000 no primeiro bimestre, 4.000 no segundo bimestre, dá um total de 5.000. Vocês têm que tirar, no mínimo, Sei. 1.500 nessas duas provas, tá? Alguém perguntou alguma coisa? E aí, os outros, para aprovação, vocês precisam de 6.000 pontos. Então, os outros 4.500 precisam ser de atividades. Então, vocês têm essas atividades transversais para fazer, tem as atividades do AVA, e também tem as atividades em aula que eu passo para vocês, né? Então, vocês têm bastante oportunidade de fazer as atividades e ganhar pontos, né? Então, não deixem acumular, tá? No semestre passado... Oi?
No mínimo tem que tirar quanto? Oi, Rodrigo, sua ligação está super ruim. Na prova tem que tirar quanto, o mínimo? Não, a soma das duas provas tem que ser 1.500. Você pode tirar zero nessa. Se na próxima, de novembro, você tirar 1.500, você aprova. A soma das duas tem que ser o mínimo de 1.500. Nessa disciplina, né? As outras disciplinas que estão fazendo... Mínimo, Oi? Porque lá no mínimo está de 2.500, no meu AVA. Tá super ruim a sua ligação. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouco o som. Então, no AVA e nas outras atividades, você tem que fazer 4.500 para dar um mínimo de 6.000 pontos, tá? Tudo bem. E, professor, como é essa prova de outubro? Como é que vai ser? A prova vão ser os exercícios que a gente está fazendo, né? Aquilo que a gente vem fazendo até agora. Então, você vai ter que correr um pouquinho aí, né? Para pegar as aulas atrasadas aí, né? Tô triste. Eu estou tentando acompanhar, mas eu estou atrasada em toda a disciplina, tá corrido. Amiga, nem me fale, tô pior que você. Aí tá corrido bastante. O problema é que vai acumulando. Ainda quando entra assim, já passou um pouco, né? Mas a prova vai ser bem tranquilo. Vai ser exercícios que a gente fez em sala, né? Aí vai depender do meu humor. Se eu tiver bonzinho, eu dou o mesmo número, né? Aí, se o Corinthians perder, aí eu vou mudar os números, fazer bem difícil. Então, vocês têm que... Pode mudar, porque eu vou torcer. Então a gente tá lascado. Então, olha, eu Isso já está começo a gravado, ficar viu? nervoso, né? Então torçam pro time. Olha aqui, professor, eu já entrei atrasada, eu não tenho nenhum acesso ao AVA, eu não sei nem o que é esse desafio nota máxima, tô fodida porque a prova já é logo daqui a umas 2 semanas, ainda é corintiano, ai, gente. Meu Deus. Você vê como é, né? Mas A prova vai ser ao vivo, no nosso professor? caso, mesmo com relação a não ter o AVA, né? Você consegue recuperar. Então, logo liberem aí. Agora, o bom é você ir fazendo as atividades que a gente vai passando, né? É Então, bom ela fazer o nota máxima, né? Ajuda pra caramba. mas isso ajuda. O desafio nota máxima ajuda. Isso aí logo libera e você vai estourar de ponto aí, né? Aí eu passo vergonha, porque todo mundo fala que essa disciplina é difícil, aí todo mundo fecha com nota máxima, né? Aí minha cara cai, né? O professor se mata de ensinar a gente, né, pro tadinho? Não, mas é válido, né, pro? A gente tem que aprender também. Mas dá para tirar. E vai ser tranquilo a prova, não é Que nem difícil, eu não. relembrando a equação de segundo grau, meu Deus do céu. Não tem... mas é gostoso. Não, É bom tem que ter relembrar. esse desafio nota máxima, porque eu estou começando agora, estou com a cabeça toda bagunçada, professor. Toda bagunçada. Depois você me chama, Fabiola, depois você me chama no WhatsApp e aí a gente conversa um pouco dessa parte de... Mesmo quem não tiver familiarizado com o desafio nota máxima, me chama que aí a gente dá uma explicada. Aí não fica bagunçada, não. Tá bom? Ai, não ouvi nada. Mas a prova essa de outubro vai poder usar calculadora. Pode usar tudo. Pesquisar os livros. Você pode consultar os amigos, só não me fala, né? Tá? Vocês podem fazer em grupo, mas não pode me falar, né? Se falar, daí eu tiro nota, tá? Não pode perguntar Você para pode pesquisar até no Google. Não vou dizer assim. Pode pesquisar no Google, pode pesquisar com os amigos, não tem problema. Menos mal, né? Porque já dava esperança. Agora, se eu perceber que vocês colam, né?
Aí pronto, aí na outra eu vou fazer bem difícil, aí não vai ter chance de colar. Não, a prova, o lado o lado da prova, né, ela é necessária para fazer uma composição de avaliação, mas o importante é vocês irem fazendo os exercícios durante É o a dia a dia aula, mesmo, né? estudando, né? O que vocês precisam é aprender. A prova não acaba não avaliando muito, né? O que avalia mesmo é o aprendizado contínuo, tá? Uhum. Professor, só uma dúvida. Na prova você vai colocar. Eu não entendi. Colocar. Esqueci. Quem estava falando era a O senhor vai Vitória? colocar as fórmulas? Fórmulas? Pode deixar, eu ponho as Para fórmulas. calcular o delta? Isso, eu coloco as fórmulas. Pode ficar tranquilo, vocês não vão ficar sem fórmulas, não. Não tem problema. A fórmula vocês vão calcular facinho. Eu ponho lá na parte do formulário lá. Isso aí não fica sem. E outra, né, Pro? Se a prova for mais ou menos igual os exercícios que estão no AVA também, né? Porque eu andei fazendo tranquilo também. Os que estão lá. Não é difícil. É que aquilo que eu já comentei com vocês, né? Alguns de vocês já tem algum tempo que fizeram o ensino médio, né? E aí já acaba esquecendo, né? E muitos também não tiveram algum problema na época do ensino médio, né? Então, professores que faltavam, né? Então, aí acaba não tendo todo o conteúdo, né? Então, a gente teve épocas que teve muita greve, né, nas escolas. Então, de repente, vocês pegaram alguma época dessa, né? E aí acaba não dando todo o conteúdo, né? Mas hoje dá para tapar o sol com a peneira buscando nas internet da vida, Na né? internet, dá para buscar na internet. Eu achei um professor chamado Marcos Aba, que explica direitinho, com calma também. Aí eu fazendo propaganda. Não, tem que fazer. Mas Coisa boa tem que fazer. eu achei. Tem muita coisa boa tem muita coisa boa no YouTube, né? Tem uma plataforma chamada Khan Academy, né? Essa plataforma também é de um indiano. Tem muita coisa da educação básica ligada à matemática. Lá é tudo estruturado com aulas. É bem legal. Eu falo para os meus filhos, assim, que difícil era quando, assim, que eu tinha a idade deles para estudar, não era fácil, porque os meus pais não sabiam para me ensinar. Tudo que eu queria, eu ia na biblioteca Mário de Andrade, que era ali no centro, né? Eu morava lá. Aquela bem grandona que tem perto do metrô Anhangabaú. Cansei de ir lá também. Eu ia lá pesquisar, buscar alguma coisa, era difícil. E eu falo para eles, hoje vocês têm tudo, basta dar um clique aí. Falta Basta vontade. saber como buscar falta vontade, também. né? Saber como buscar nos lugares certos. Não é jogar qualquer palavra lá e vir qualquer coisa, não, e acreditar no que está vindo. Vocês têm que saber pesquisar coisas em PDF, né? Coisas que tem base, que tem fundamento também. Então, mas tem aquilo que eu venho falando em todas as aulas, né? Precisa, as disciplinas com base em matemática, você precisa fazer o exercício, você precisa ter dúvida. Se você olhar uma outra pessoa fazendo, você entende facinho, né? Agora, na hora que você vai fazer, e aí
muitos deixam para aprender na hora da prova, aí não vai conseguir fazer mesmo. Por isso que eu falo, estudem, tragam dúvidas, né? E aí é como o Jackson me passou, ele me passou algumas dúvidas. Eu trouxe aqui para, pode até ser dúvida de vocês, né? De alguns exercícios vem um exercício da unidade 1, seção 3, né? E é esse exercício aqui, né? Ele diz aqui que é do AVA, né? Lá do AVA da unidade... Também, isso aí eu fiquei voando. Como que é? Esse exercício aí, realmente, eu fiquei voando. Não entendi, Voando. não. Então vamos ver. Então, ó, que tem lá o exercício, né? Tem o gráfico da função, a x2 mais x mais 1,5, né? Eu passei ela aqui em cima, e ele quer que ache o valor do A, né? Então, ele quer que ache o valor do A. Então, aquilo que a gente vem falando, você tem uma parábola, né? Todos os pontos dessa parábola, ela pertence à função, né? Então, que a gente pode pegar qualquer um dos pontos, né? E substituir na função. Então, a gente pegou aqui o ponto, a gente pegou o ponto B, que ele é x é 1 e o y é 3. Está aqui o ponto B, né? Lá da nossa teoria também a gente sabe que a função do x, né, é igual ao y. Aqui a gente também, o ponto B, o primeiro valor que tem aqui é o x e o segundo é o b, né? Desculpa, é o y. Então o nosso y é 3. Então o que a gente fez aqui? Se o fx é igual a y e o y é 3, eu já peguei o 3 e coloquei no lugar do fx. Aí eu coloquei o A, substituí o x por 1, tá? O x aqui é 1 e 1,5. Fazendo o cálculo, 1 mais 1,5 dá 2,5. O 3 continua, o 1 ao quadrado é 1 mesmo, continua. O 2,5 passa para o lado de cá com valor negativo, então o valor do A é igual a meio. Tá? Então, essa aqui era a resolução da questão. Tá? Quem tentou fazer... Tinha ficado... Tirou a dúvida agora, Fabiola? Oi, professor. Então, eu não entendi essa parte aí do finalzinho. Acho que é mais para operação mesmo. Aqui, essa última linha? O final. Eu não consegui. Aqui é aquela parte da matemática, né? Ó, 1 mais 1,5 dá 2,5, né? Aí eu tenho que achar o valor do A, o 2,5 está positivo, passa para cá como negativo, então vai ficar 3 menos 2,5, o A vai ficar igual a meio. Tá? Entendi. É lá na parte da matemática. O importante é vocês lembrarem. Você tem a função, qualquer ponto. Se vocês, ao invés de pegar o ponto B, pegar o ponto A, vai calcular, vai chegar no valor do A 0,5. Tem? Professor, eu ia perguntar isso agora. Ia perguntar se, por acaso, eu tivesse usado o C ou o A, se ia chegar no mesmo resultado. Eu tinha certeza, eu li o seu pensamento, eu sabia que você ia falar isso. Eu ia perguntar. Não, qualquer ponto, mesmo que não seja nenhum desses, se você quiser pegar, calcular com a régua aqui algum ponto, ele faz parte da parábola, né? Então, por isso que é a função. Então, qualquer um dos pontos que você pegar, você vai substituir e você vai achar o valor, independente disso. Ah, perfeito, obrigada. Então, ó, quem não fez, já pega o valor, vai lá não lembro qual opção que era, A, B, C, D ou E, já vai lá e coloca 0,5, já ganha os pontinhos. Professor. Oi. Uma pergunta, e esse B
abre parênteses, 1,3. Sim. Ele é da onde? 1,3. É esse ponto aqui, ó. Ponto B. Sempre que a gente tem... isso aqui a gente falou nas primeiras aulas, tá? Só para relembrar. Todo ponto, né? Ele tem uma marcação no eixo X e uma marcação no eixo Y. Então, o ponto B, aqui eu poderia ter X e Y, só que eu já coloquei direto as abscistas dele, o 1 e o 3, tá? Desculpa, as coordenadas dele. Já coloquei o 1 e o 3, tá? Então, é o ponto dele. O A aqui, como que ele é? O posicionamento do A. É sempre o X em primeiro lugar. Então, o A ele é -1 e 1. O ponto C, o que ele é? É -3 e 3. O ponto B não seria só 1? Só 1? Sim. Não. Porque só com um posicionamento você não localiza. Se eu só der o número 1 no X... Eu só quero entender onde o senhor pegou esse 3. O 3 daqui, ó. Do Y, ó. Todo ponto, ele então precisa... todo ponto, ele precisa de dois... de uma posição no eixo X e uma posição no eixo Y. Então, tá aqui, ó. O B, ele é 1 do eixo X e 3 do eixo Y, tá? Se localizou? Começa pelo X. Oi, não entendi. Sempre na reta, começa pelo X, a união. Isso. A primeira posição aqui é o X. É o X. Depois o Y. Depois o Y. Então, se for falar do ponto A, como que é o ponto A? Ele é -1 e 1. A gente não consegue localizar um ponto se ele não tiver as duas coordenadas, tá? Tem que ter as duas coordenadas. Se não tiver, não é. Você não acha, né? Então, isso aqui, ó, é aquilo que eu falo. Revejam. Isso foi falado na aula 1. Né? Então, revejam isso. Porque se você não tiver claro a parte da teoria, aí para frente, aí você não vai... As coisas que começam a complicar, vocês não vão entendendo, né? Então, a gente começou não com parábola, mas lá na aula 1, na aula 2, a gente começou com retas, né? A gente tinha uma função que não era x ao quadrado. E do plano cartesiano também. O plano cartesiano eu entendi, lendo o assunto. Então, plano cartesiano... Então, você tem o plano cartesiano, aí você chega à conclusão que você... Para determinar um ponto no plano cartesiano, você precisa da localização dele no X e no Y. O A está aqui no Y e aqui no X. O C está aqui no Y e está aqui no X. Então, é essa localização. Agora, o que é uma função? A função, ela descreve essa parábola. Então, qualquer ponto dessa parábola está dentro aqui dessa função. A função de x é igual a y. Se eu tenho o valor do y, eu substituo aqui no fx. Né? E aí eu tenho o valor do x, está aqui a minha função x. O x é 1, o x 1 ao quadrado. Aqui é só x, só 1. E pronto, aí achei o valor do A. Tudo bem? Dúvida? É mais nessa parte aí gráfica mesmo. Estava sem entender. Alguém perguntar alguma coisa? Professor, por que o C ficou 1,5? Minha tela está travando um pouco, então eu não estou conseguindo acompanhar direito. Porque o 1,5, ele é dado, ó, tá aqui, ó. Ele foi dado. É dado, ó. É que tá pequenininho, mas
Eu só copiei aqui da função, ó. É a x2 mais x mais 1,5. Eu só coloquei aqui para ficar maior. Esse 3 é do B, né? Esse 3 que tá O no 3 lugar é do do B. Y. É O do 3 é a B, né? posição do E o B. 1 também. Se eu quiser, que eu falei, se eu quisesse usar o A, eu poderia. Só que aí eu usaria -1 e 1. Né? Depois só vai fazer substituição. Só fazer substituição e correr para o abraço. Agora ficou melhor, ficou claro. Ficou melhor, né? Porque tem outro texto também nesse exercício, tem outro texto que tem mais números, um monte de número, um monte de bolinha, tudo misturado. Como que é? Tem outro desse também no exercício, dessa unidade 1. Então. Vamos ver se é esse outro. Vamos ver se é esse outro aqui. 2, que tem outro gráfico desse com bastante número e bolinhas. Ixi, aí pronto. Vamos ver se é esse aqui? É esse ou não? Não, tinha muito mais bolinha, um monte. Tem muito mais bolinha, né? Não é esse, né? É aquilo que eu falei. O Jackson me passou a dúvida, né? Então, tentem fazer, me passam dúvida e eu vou corrigir na aula, né? Se vocês não passam as dúvidas, eu acho que está todo mundo entendendo, né? Então, ó, o que ele passa esse aqui? O que ele passa esse aqui, ó? Ele dá a função ax2 mais bx mais c. Está aqui a função. Da mesma forma, a função do x é igual a y, lá da teoria da aula 2 ou 3, né? Tá? Aí, o que tem aqui? Esse aqui tem uma diferença que ele não deu o C, né? E como ele não deu o C, a gente vai ter que montar 3 equações, porque se a gente tem 2 incógnitas, a gente monta 2 equações. Como a gente tem 3 incógnitas, o que são as incógnitas? O A, o B e o C. A gente tem as 3 incógnitas, A, B e C. Então, o que eu fiz? Eu montei 3 equações, tá? Baseado nos pontos. Então, peguei primeiro o ponto A. O ponto A é o -1 e o 2. Está aqui, ó. A é -1 e 2. Aí, eu substituí na equação, nessa equação aqui, tá? O AV... Oi. Tudo bem? Professor, Oi. o C não deveria ser -3, -2? Porque pelo gráfico ali tem -3, -2 ali. Tá certo. Se eu não me engano. Tá certo. Eu errei. Então, vamos deixar isso aqui que eu vou trazer de novo na outra aula, tá? Que aqui eu fiz no caderno e na hora de passar aqui Não, mas tá certo. B e o C. Eu coloquei errado aqui. O C, o Y é -2 do C? Vamos pular esse que traçado. eu anotei errado na hora de preencher aqui, tá? Eu fiz no caderno e aqui eu ia explicar para vocês que 3 incógnitas, né, dá um trabalhão matemático, né? E não compensa ficar perdendo muito tempo com isso aqui, né? E a resposta daqui é 2,5, mas não. Depois eu vou refazer e trago na outra aula, tá? Para que não confundir mais a cabeça de vocês, tá? Então eu vou ficar pendente. Oi. Você pode voltar na primeira rapidinho, só para eu ver se eu copio o negócio certo? Gente, vocês precisam falar perto do microfone ou alguma coisa, eu não consigo entender.
O senhor pode voltar na Olha primeira que só para melhorou muito. Vamos lá. Fala. eu preciso dar uma olhada na primeira só para ver se eu fiz certo. Pronto, obrigada. Nada. Então, essa aqui eu vou fazer de novo e trago para vocês, tá, pessoal? Aí a gente tem essa outra aqui, tá? E essa ela usa bastante a teoria do vértice, né? Então é aquilo, tem coisas que precisa dar uma olhada na teoria. Por isso que eu falo para vocês, olhem, assistam às aulas, e nas aulas a gente abordou determinadas coisas, né? Então vocês têm a gravação. Então não deixem acumular, né? Aí o que ele fala aqui, ó? A análise do discriminante de uma função quadrada pode fornecer importantes informações acerca de seus zeros, né? Quem que lembra o que é os zeros da equação, da função? É quantas vezes a parábola vai tocar? Cortar o quê? O eixo? X. O eixo X. Boa, boa. Então, é o que ele está dizendo aqui. Só pela função a gente consegue ter uma ideia, né? Então, o que ele fala? Você tem a função 2x2 mais x mais c, né? E ele já fala aqui que a função possui dois zeros reais distintos. Isso aqui significa o quê? Que essa função, ou essa parábola, corta o x em dois lugares. A gente não sabe onde é, né? Mas corta em dois lugares. E ele dá pouca informação para a gente. Ele só dá aqui o valor do A, né? Que é 2, e dá o valor do B, que é menos 1. E não dá o valor do C, tá? E aí ele dá algumas informações do que poderia ser o C, né? Agora, a única coisa que a gente consegue tirar baseado nessas informações é com relação ao vértice, né? Aí, baseado no desenhinho, naquele desenhinho que a gente viu no início da aula, né? Nesse desenhinho aqui, ó. Se o A é maior que zero, significa que a nossa parábola é com abertura para cima, né? Então, estou voltando aqui. Então, como o A é maior que zero, a gente já sabe que a nossa parábola é com boca para cima e corta o x em dois lugares. A gente não sabe onde é, tá? Agora, a gente pode, de alguma forma, achar o valor do vértice, né? Que a gente tem a fórmula, o vértice, lá na página 47 do livro, tem a teoria, né? E a gente tem a fórmula também que a gente trabalhou em alguns exercícios. A fórmula do vértice é menos b sobre 2a. O b a gente tem, que é menos 1. O a gente tem, que é 2. Beleza. E a gente tem que o y é a função de menos b sobre 2a. Então, vamos primeiro calcular o x, né, do vértice, que é o menos b sobre 2a. Então, é menos 1 sobre 2 vezes 2. Então, o nosso x do vértice, vocês lembram que a gente fez lá na época, o xv é o x do vértice. Então, é 1/4. Para saber onde é o ponto, a gente precisa de 2, precisa da posição do x e a posição do y. A posição do y é a função de menos b sobre 2a. Então, a gente fez aqui menos b sobre 2a. O menos b sobre 2a é 1/4. Então, a função de 1/4 é
é igual ao y do vértice. Então, com esses 2 pontos, a gente vai conseguir saber onde fica o vértice da nossa parábola, tá? Aí, eu substituo aqui 1/4 como valor do x, né? Porque ele está calculando aqui a função do x, que é 1/4. Substituo os valores aqui, então fica, como é o x ao quadrado, né? Substituir nessa função, tá? X ao quadrado, que é 1/4 ao quadrado, menos o x, que é 1/4, mais c, tá? Então, guardem isso aqui que eu vou passar para a próxima página, tá? Professor, então, no caso, tanto o x quanto o y aplica a mesma forma para o vértice. Fórmula. Não, não. O y é a função do x, tá? Entendi. É como a gente descobriu o x na linha de baixo, por isso que manteve 1/4. Manteve. Porque aqui ele descobriu, você mantém 1/4, tá? Então, aí eu cheguei aqui, ó, a função de 1/4, eu calculei elevando aqui ao quadrado, né? Eu cheguei a 2/16, aí eu posso simplificar, fica 1/8, né? Menos 1/4 mais c. Estou fazendo em cima da função. Então, aí, como f de 1/4, a função de 1/4 é igual o y, então eu já substituí aqui pelo y do vértice. Então, ficou 1/8 menos 1/4 mais c, tá? Aí o y do vértice é 1 menos 2, que aqui eu coloquei todos na mesma base, né? Essa aqui é lá da parte da matemática. Mais c. Então, ficou a função que a gente teve do y do vértice é menos 1/8 mais c, tá? Agora, aqui, a gente chega numa situação que a gente precisa fazer uma análise, né? Para não ficar fazendo muitos cálculos, né? Então, primeiro, o x do vértice, a gente sabe que é 1/4. Eu já marquei. A gente sabe que o y baseado na nossa boquinha aqui, né? Que a nossa parábola é para cima. Então, se a gente tem o x nessa linha aqui e corta, a nossa parábola corta o x em 2 lugares, ela só pode ter esse formato. A gente poderia ter ele para cima, né? A gente poderia ter a parábola para cima, mas só que ela não estaria cruzando o eixo X. Então, o único formato que dá para ter é esse aqui, esse formato da parábola, tá? Então, o que a gente pode imaginar, tá? Se a gente fizer o C igual a 0, desculpa, se a gente fizer o C igual a 1/8, tá? Então, eu vou ter menos 1/8 mais 1/8, eu vou ter que o nosso YV vai ser 0. Ele cairia aqui. Então, não estaria atendendo a situação da parábola. Então, o que acontece? O C não pode ser 1/8, né? Ele também não pode ser maior que 1/8, porque se ele for maior que 1/8, o YV vai ser um valor positivo. E aí ele cairia para cima. E aí não estaria atendendo essa posição da parábola, tá? Então, o que a gente conclui, né? Que o nosso C, ele tem que ser menor que 1/8. Então, o que eu coloquei aqui? Se o C for maior que 1/8, o Y do vértice vai ser maior que 0. E ele vai
cair na parte de cima, tá? Então, a gente só pode concluir que o C tem que ser menor que 1/8, e aí é essa a resposta D. Esse aqui é uma interpretação, esse exercício é uma interpretação da teoria, mas ele faz a gente pensar um pouco, tá? Você trabalhou em cima da exclusão, né? Trabalhou em cima da usou a Deu para exclusão entender para agora, Jackson? solucionar. Sim. Sim. Agora, pegando o exemplo do Jackson, né? Só foi possível ele entender agora porque ele tentou fazer. Concorda, Jackson? Sim. Você tentou fazer e agora vem a explicação, você acaba compreendendo, né? Sim, a simulação é melhor, tá? Então, essa é a dica, pessoal. Tentem fazer, né? Mesmo esse aqui, que é um pouco complicado, porque precisa de uma interpretação da teoria, né? Mas é possível fazer e gera dúvida. Então, quer dizer, o Jackson chegou até uma parte e passou para mim, falou, olha, daqui eu não estou conseguindo interpretar, né? E aí a coisa facilita depois quando vem a explicação, tá? Deu para entender a explicação, pessoal? Ficaram com alguma dúvida, alguma coisa? É muito importante. Pode falar. Não, pode falar. Uma coisa muito importante, que é uma constante, é sempre lembrar que fx é igual a y. Então, isso já ajuda muito na resolução das questões, né? Lembrar esse conceito. Esse conceito aqui tem que estar sempre em mente, né? O fx é igual ao y, é o resultado, né? Se esquecer esse conceito, acaba amarrando tudo, tá? Então, se ficou dúvida, pessoal, deem uma olhada lá na página 47, lá tem explicação do vértice. A gente fez exercícios em aula do vértice, para calcular o vértice, e o vértice é o vértice é esse ponto aqui, o ponto mais baixo da parábola, no caso, quando o A é maior que zero, a parábola é dessa forma e o vértice é o ponto mais baixo. Quando o A é menor que zero, a parábola é o contrário e a gente tem o vértice como sendo o ponto mais alto da parábola, tá? Professor? Oi. Eu só tiro uma dúvida que eu fiquei um pouco perdida. No YV, por que ficou 1 menos 2 sobre 8? Aqui, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que tirar o mínimo, né? Entre os dois. Como que a gente calcula quando a gente tem duas frações, né? Então, a gente tem o mínimo múltiplo comum, ou a gente usa... aí eu tenho o 8 e o 4, né? Então, o 8 é um número que pode ser multiplicável pelos dois, tá? Então, o 8 ficou aqui embaixo, tá? Uhum. Aí, o que eu faço? 8 dividido... Porque para a gente fazer um cálculo entre duas frações, eles têm que estar com a mesma base, né? Sim, aí, o que eu faço? 8 dividido por 8 dá 1. Vezes 1 dá 1. Tá aqui, tá? 8 dividido por 4 dá 2. Vezes 1 dá 2. Tá aqui. Ah, sim. Eu só não tinha entendido o porquê do 2. Agora eu entendi. É na base. Então, quer dizer, essa é o ponto que a gente teve lá no ensino fundamental, tá? Que às vezes a gente fica um tempo sem lembrar, né? Mas né, a gente precisa rever o cálculo entre frações. Quer dizer, hoje o ponto não é nem interpretar esse exercício, mas o que muitas vezes fica com dúvida é o cálculo das frações, que é lá da educação básica que a gente tinha, né?
Por isso eu falo, revejam, tem dúvida na parte matemática pura, dá uma olhadinha lá como que fazia, né? É a mesma coisa aqui. Por que a gente pode simplificar? Será 2 sobre 16, a gente pode simplificar, divide os dois números em cima e embaixo por 2. Se não pudesse dividir os dois números por 2, você não poderia simplificar. O simplificar é dividir por 2 dá 1, 16 dividir por 2 dá 8, tá? Pessoal, estão quietinhos, assustaram? Deu uma bagunçada. Deu uma bagunçada, né? É. Eu imaginei que porque aqui tem uma interpretação, né? Então eu imaginei que iria, mas de alguma forma vocês precisam ver isso, né? Eu precisava trazer para vocês relembrarem a parte do vértice desse exercício, né? E também fazer uma interpretação, usando a teoria, né? E fazendo uma interpretação. Revejam esse exercício aqui e depois revejam também essa parte da teoria, porque muitas vezes falta um pouquinho da lembrança do XV, que é o ponto mínimo, que é o ponto aqui, ó. A gente fez aqui o XV, eu mais ou menos estimei 1/4 aqui, né? Mas, e aí, o porquê que o YV tem que ser para baixo, né? Porque a gente tem 2 pontos que cortam o X, porque ele está falando para a gente aqui, ó, possui 2 zeros, né? Então ele dá uma informação aqui ainda, reais e distintos, né? Então, se esse x1 aqui é 2, esse aqui é menos 2. No caso, não tem interesse saber o valor do x, mas ele consegue passar esse ponto também, tá? É justamente isso daí em cima da simetria em cima da parábola, simetria. né? Tá. Esse conceito tá bem tranquilo. Mas é tudo em cima de conceito. Aqui não é nem a parte de cálculo, a gente tem um pouquinho de cálculo para chegar, mas é mais interpretar o enunciado do problema, tá? Deem uma olhada, pessoal, e qualquer dúvida, voltem a falar, né? Com certeza, se o susto é de vocês, se o susto de vocês é se vai cair na prova, não vai cair na prova um exercício desse, assim, vão ser exercícios mais simples que a gente fez. Pode até cair o exercício para calcular o vértice, mas é aplicar a fórmula, e a fórmula a gente vai dar, né? Vai dar fórmula, vai dar função, é aqueles que a gente fez em sala de aula, tá? Então, vamos começar com a estatística, tá? Amenizar um pouco a preocupação de vocês, vamos um pouquinho em cima de teoria, tá? O que ele traz para a gente, primeiro, com relação à estatística, né? Ele fala para a gente que o estudo de estatística descritiva, né? Então, ele dá um exemplo aqui para nós, né? Imagine que você é um funcionário de uma grande empresa e ele que denominamos de M, né? E foi incumbido de realizar uma pesquisa para determinar o perfil de 300 funcionários, né? 30 mil funcionários. Então, quer dizer, aqui a gente já começa a ter uma ideia. Como que a gente vai fazer uma pesquisa com 30 mil funcionários, né? Aí, o que ele passa? Ele quer que o relatório final dessa pesquisa deverá conter informações pessoais como idade, peso, altura, sexo, cor dos olhos, raça e também as informações de satisfação em relação às condições de trabalho e remuneração, né? Então, quer dizer, você vai pegar as informações pessoais deles, né? A estatura e tudo mais, e
se a pessoa está gostando do trabalho, se está gostando do salário que ganha, né? Olha que pesquisa que a gente precisa fazer, né? E ele fala, considere que o prazo estipulado para a realização dessa tarefa seja de uma semana, né? O que vocês acham? É pouco tempo, é muito tempo para fazer essa pesquisa? Avaliar? Penso que é suficiente. Se depende da metodologia que eu utilizar, né? Eu penso que para uma quantidade dessa, uma, ou trabalha por amostragem, pega uma quantidade X dentro desse número total, ou trabalha em cima de um programa, de um software específico, onde cada funcionário, em 15 minutos, no dia, faça essa pesquisa, ou em casa, você vai acessar lá da sua casa e faz essa pesquisa por 15 minutos. Aí é tranquilo fazer isso uma semana, até menos. Legal. Então, baseado nisso que o Jackson falou, vamos ver como que a gente pode fazer tudo que nos é oferecido em cima disso, né? Então, aí começa... Oi? Aí começa algumas perguntas que a gente pensa, né? Bom, o que exatamente devo pesquisar? Como fazer essa pesquisa? O tempo será suficiente para pesquisar todos os funcionários? Em caso negativo, o que fazer? Quer dizer, algumas coisas aqui o Jackson já respondeu, né? Como apresentar os resultados obtidos com a pesquisa? Então, tudo isso aqui a gente vai ver algumas sugestões aqui, né? Então, e aí no livro ele fala para a gente, né? No decorrer dessa unidade, pouco a pouco, algumas dessas perguntas serão respondidas, né? Então, compreender as principais técnicas de amostragem, interpretar informações apresentadas em tabelas e gráficos, entender as medidas de posições e sua representatividade, compreender as medidas de dispersão e sua representatividade. Então, quer dizer, a partir daquilo que a gente for ver nesse modo, nessa unidade, a gente vai ter essas informações, né? Como que a gente fazer isso, tá? Então, a gente começa aqui com alguns conceitos básicos, né? Planejamento da coleta de dados. Então, não dá para a gente começar fazendo uma coleta de informações sem fazer um planejamento, né? Vocês estão aí, né, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, professor. É que o Lohan está falando que todo mundo caiu, acho que foi só ele que caiu. Né? Não, eu estava questionando se foi só eu que voltou, tinha caído, tá mas já voltou, professor. Obrigado. Tá bom. Então foi só você. Se segura aí. Então, antes de fazer qualquer pesquisa, a gente precisa fazer um planejamento de coleta de dados. Então, o que é o planejamento? Ele é essencial que você consiga identificar alguns objetos de estudo de estatísticas, tais como população, amostra. O que é uma população? É um conjunto de todos os elementos que possuem determinada característica em comum, né? E aí ele dá o exemplo para a gente. A população corresponde aos 30 mil funcionários da empresa M, né? Além de pessoas, populações podem ser compostas por animais, objetos, substâncias. Então, quer dizer, a população é aquilo que a gente vai querer pesquisar, né? O que mais que ele traz para a gente, né? A população é um conjunto de todos os elementos que possuem determinada característica em comum. A amostra é qualquer subconjunto da população. Então, vamos guardando esses conceitos.
A população pode ser finita quando é possível listar fisicamente todos os elementos, ou infinita quando não há essa possibilidade, tá? O estudo de estatística, né, eles são um censo, né, e a amostragem. Um censo corresponde ao processo de coleta de dados de toda a população, enquanto que a amostragem é o processo de coleta de dados de uma amostra, ou seja, apenas parte da população. Os censos, eles são raramente feitos, pois são muito demorados e caros quando comparados à amostragem, tá? Então, a gente tem o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele como é muito caro, o que ele faz? Ele faz o censo. Na feira em 2015. Pessoal, deixa o microfone fechado, tá? E aí, o que ele faz? Ele faz de 10 em 10 anos, e nele são coletadas diversas informações sobre a população e domicílios, né? E aí a gente tem aqui o site do IBGE, onde mostra as informações. Se vocês quiserem buscar informações do censo que foi realizado no Brasil, tudo que é informação está disponível lá no site do IBGE, tá? Então, agora, 2020, vai ser feito um censo, né, de 10 em 10 anos, né? O que são variáveis, né? As variáveis de dentro da nossa pesquisa são quando estudamos uma população, estamos interessados em sua variável, né? E nos possíveis valores que elas podem assumir. Então, idade, peso, altura, sexo, cor dos olhos, raça são exemplos de variáveis. Você vai fazer uma pesquisa, você pode, de diversas pessoas, você pode buscar todas essas informações, tá? Aqui tem uma passagem de uma visão sobre o Pelé, todas as informações dele, né? Então, o que é? Nome completo, qual posição que ele jogava, ano de nascimento, idade, 74 anos, né? Que aqui é antigo, né? Ele já tá com 80, né? Nacionalidade brasileira, local de nascimento Três Corações, altura 1,73, peso 75 quilos, formação acadêmica superior completo. Quer dizer, aqui são os dados de uma pessoa, e a partir daqui, se você tiver diversas pessoas, pode ser diversos jogadores, você consegue começar a estabelecer uma pesquisa sobre, olha, bom, os jogadores, qual que é a média de altura dos atletas, né? Então, você já começa a fazer qual que é a média de peso dos atletas, como que se posiciona com relação à educação, tem ensino superior, superior incompleto, e aí você começa já conseguir fazer uma pesquisa e ter uma ideia de você ter uma ideia da estatística, daquilo que pode compor sua pesquisa, tá? Então, o que ele trata para a gente, né? O que as variáveis podem ser definidas? Elas podem ser definidas em quantitativas e qualitativas, né? Quantitativas, o nome já diz, é em cima de quantidade, né? Então, elas podem ser discretas ou contínuas. E qualitativas, elas podem ser ordinais e nominais. Então, as quantitativas, você consegue montar estatísticas sobre isso, né? Então, você pode fazer gráficos, e nas qualitativas, você vai ver situações, e você vai ver tendências de ideias que as pessoas têm muito em cima de
qualidade de pensamento da pessoa. Então, a gente pode fazer 2 tipos de pesquisa, né? Qualitativas e quantitativas, tá? A qualitativa, ela vai te trazer mais informações, né? Você vai conseguir tomar mais decisões a partir das pesquisas ou das variáveis qualitativas. O grande problema é que é difícil você extrair. Como que extrair as qualitativas, tá? Então, o que ele traz para a gente ainda? Uma explicação sobre variáveis, né? Então, você tem uma variável quantitativa discreta, é aquela que, em geral, assume valores inteiros ou números finitos de valores bem definidos. Aí você tem a quantitativa contínua, aquela que pode assumir qualquer valor, inteiro ou não, dentro de um intervalo. Então, são tipos de pesquisas que você pode calcular em cima de intervalos, né? A qualitativa ordinal é aquela não numérica que apresenta uma ordenação entre seus valores. E a qualitativa nominal é aquela não numérica que possui ordenação entre valores, tá? Então, aqui, se a gente for fazer uma pesquisa com 30 mil funcionários, né, que é o caso, a gente vai ter que entrar na linha de quantitativa. Vai ser muito difícil a gente buscar ideias, né, qualitativas em cima de informações de funcionários que a gente possa entrevistar 30 mil funcionários, né? Então, a gente vai ver mais ou menos uma tendência da ideia dos funcionários, então a gente vai trabalhar em cima de variáveis quantitativas. E a gente pode, de alguma forma, fazer por amostragem, pegar alguns funcionários e fazer específico com eles, tá? Outro comentário que traz no livro para a gente é o quê? Quando aferimos um valor a partir de uma análise de determinada variável em uma amostra, denominamos estatística. Quer dizer, a gente quer fazer uma análise de um valor, de uma amostra, e a gente vai chegar, não, isso aqui a estatística é dessa forma, a tendência é essa, né? Se for aferido um valor e é obtido a partir de uma análise variável na população como um todo, criamos isso como sendo um parâmetro. A medida de altura dos funcionários de um setor administrativo da empresa M corresponde à estatística, né? Então, quer dizer, a média, né? A média de altura dos funcionários, né? E essa estatística busca estimar a verdadeira média de altura de todos os funcionários da empresa, a qual corresponde um parâmetro, tá? Então, é essa a diferença de estatística e de parâmetro. Você, a partir do momento que você tem um todo, né, da empresa inteira, você vai chegar como sendo um parâmetro. Aí, como parte da pesquisa, né, você pode fazer também uma pesquisa por amostragem. E aí ele traz... A amostragem é isso, você seleciona uma parte da sua população para ter uma ideia de tendência, né? E é mais ou menos como está o desenho aqui. Você tem a população toda e você seleciona alguns para ter uma ideia de tendência e você vê como é a tendência das informações, tá? Então, o que ele fala aqui? Antes de atingirmos o objetivo desta sessão, né, que é planejar a coleta de dados, precisamos ainda compreender os principais tipos de amostragem,
a escolha adequada do método é de fundamental importância para a confiabilidade dos dados a serem coletados. Quer dizer, a gente tem que preparar, tem que entender, né, aquilo que a gente vai estar pesquisando para a gente não utilizar um tipo de amostragem errada, né? Ou um tipo de amostragem que não se adapta ao resultado que a gente quer. Então, ele vai trazer para a gente aqui que tipos de amostragem a gente pode fazer, tá? Um ponto importante também que ele fala no livro para a gente é que uma coleta mal planejada pode provocar impressões erradas acerca da população, fornecendo valores que não a representam. A distorção de uma estatística em comparação com um parâmetro populacional é denominada viés. Então, um exemplo de clássico de viés que ele fala, né, é na época das eleições. Vários candidatos apresentam resultados de pesquisas de intenção de voto, sendo que cada uma tem um resultado diferente. E é mais ou menos aqui o que tem esse desenhinho, né? De um lado aqui é 4 e do outro lado é 3, né? E é mais ou menos isso que é feito na parte da estatística nas eleições. Cada candidato apresenta o que é melhor para ele, né? Então, quer dizer, se o candidato, ele não mostra, por exemplo, você vai falar do presidente, o candidato a presidente, ele não vai falar o resultado do Brasil inteiro. Ele, se dependendo, ele está ganhando numa determinada região, ele vai falar, olha, eu estou ganhando na região norte, na região sul, né? E não que ele está falando na parte da situação. Só que ele não está falando da situação toda, né? Então é o que ele chama aqui de viés, né? Professor, Oi? tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Sobre isso tem uma visão bem crítica em relação a alguns órgãos aí de pesquisa, tá? Fazendo algumas análises em relação ao que é informado, surgem algumas questões aí, por exemplo, te dando um exemplo em relação a análises feitas pelo Datafolha. Sim. É um órgão que, honestamente, é extremamente esquerdista. Entendeu? Então, pô, que confiabilidade, bem né? isso. Então isso aquilo, é bem isso que você falou. A gente tem que ser crítico, né? A gente não acreditar em determinadas estatísticas, a gente tem que comparar várias, porque tem várias empresas que fazem pesquisas, né? E a gente precisa ficar atento a isso e não acreditar na primeira. É bem isso que você falou mesmo, né? É comparar amostras diferentes, né, professor? É comparar amostras diferentes, muitas vezes são tendenciosas, né? Época de eleição é muito isso, né? E a gente... E muitas vezes influenciam as pessoas. Mas tem diversos outros tipos de pesquisas que são... que é o que ele chama mesmo de viés, né? O pessoal mostra aquilo que interessa, né? E o que não interessa não mostra. Então, é bem isso que você falou, Jackson. É bem nessa linha mesmo. Agora, a gente aqui está tendo uma visão do que é certo para ser feito, né? E aí tem até para frente tem alguns exemplos, algumas coisas que são interessantes a gente observar desde quando a gente está fazendo a pesquisa, tá? Mas legal, obrigado aí pela contribuição. Então, a gente pode... Aí um tipo de amostragem, né, que ele fala, né, é a amostragem por conveniência. Então, geralmente ocorre
quando o indivíduo seleciona na população elementos que considera pertinentes, os quais imagina serem representativos do todo, né? Então, essa conduta estatisticamente falha, muitas vezes é causadora de resultados muito divergentes dos verdadeiros parâmetros da população, né? Então, quer dizer, e aí ele fala aqui, vida exemplo de pesquisa eleitorais. Quer dizer, você tem uma população, você seleciona as pessoas, é o que ele fala aqui, a amostragem por conveniência, você seleciona as pessoas para serem pesquisadas e você sabe qual vai ser a resposta dela, né? Então, por exemplo, igual aqui, o que ele fez aqui? Tem aqui o homenzinho, o boneco aqui em roxo, né? Ele não escolheu aqui, então ele escolheu só aquilo que interessa. Você faz uma amostragem, aí você fala, olha, eu entrevistei tantas pessoas e a resposta é essa, ou a estatística é essa. Então, é o que fala aqui a amostragem por conveniência. Então, não é interessante. Oi. Então, essa amostragem, a pessoa seleciona o tipo que ela quer fazer, o tipo de amostragem. Tipo, eu vou selecionar só pessoas da categoria verde, é isso? Que você já sabe a opinião, né? Então. É tendencioso, né? Ele já tem o resultado. Entendi. É alguma coisa tendenciosa, ou você não pode, a gente vai ver todos os modelos aqui de se fazer a amostragem. Você pode muitas vezes também fazer uma amostragem pela situação mais fácil, né? Então, o meu mestrado, eu tinha que entrevistar professores, né, de colégios. Então, o que acontece? Tinham professores que estavam sempre disponíveis. Então, eu entrevistei um. Aí eu vi a ideia dele, mas eu queria entrevistar os professores que realmente utilizavam tecnologia na época, né? Só que esses professores não estavam disponíveis. Eles eram muito ocupados, né? Mas o que eu fiz? Eu não fui para uma linha tendenciosa. Eu precisava entrevistar 15 professores. De repente, se eu pegasse os disponíveis, não trariam a informação que eu queria na minha dissertação de mestrado. Então, eu fui bastante insistente até pegar esses professores que eram importantes para a minha amostra. Então, às vezes, você não vai nem na linha de ser tendencioso, mas você vai pelo lado mais fácil, né? E aí a gente procurando ir pelo lado, não a pessoa sendo tendenciosa, mas a gente pode pensar que o lado mais fácil, às vezes, entra na linha da conveniência, tá? Eu demorei muito para terminar minha pesquisa, porque os professores não estavam disponíveis, mas eu tinha o nome dos professores que realmente utilizavam tecnologia, e eram esses que eu queria conversar, entendeu? Para extrair o material para o meu mestrado, né? Então, muitas vezes acontece isso na linha da conveniência, e pode também ser o lado da má-fé, né? Também não pode ser tão bobo o suficiente para não acreditar isso, né? Um outro ponto de amostragem, né, é a amostragem voluntária. Na amostragem voluntária, a amostra é obtida por seleção de voluntários. Frequentemente vemos esse tipo de pesquisa sendo feita pela internet ou por telefone. Geralmente, as pessoas não estão dispostas a responder pesquisa. Portanto, quando estas são feitas com voluntários, os resultados obtidos devem ser tratados com muito cuidado, né? Então, é mesmo esse lado. A pessoa te liga, quer fazer uma pesquisa, não sei o quê, e a pessoa fica te perturbando, você pega, atende o telefone e responde de qualquer jeito, né? Então, esse lado voluntário também é um lado que tem que ser visto, e o que ele fala aqui, né? Devem ser tratados com muito cuidado, né? Amostragem aleatória simples.
é aquela realizada por meio de sorteio. Esse tipo de amostragem tem a vantagem em relação às anteriores, de garantir que todos os elementos da população tenham a mesma probabilidade de pertencer à amostra. Quer dizer, você tem as pessoas e você faz um sorteio, e aí você pega baseado aleatoriamente, né? Então, é uma ideia interessante, que pode te trazer bons resultados, tá? Uma outra é a amostra sistemática, né? Ela pode ser ser feita facilmente quando há uma ordenação natural dos elementos da população, como a ordem alfabética, a sequência de casas em uma rua. Então, para retirar uma amostra sistemática de tamanho N, de uma população N maior, N maiúsculo, tamanho N minúsculo, N maiúsculo, e os elementos são ordenados de 1 a N, N maiúsculo, né? Então, aí ele dá um exemplo para a gente aqui. Considere uma população de 20 alunos da disciplina de métodos quantitativos, os quais estão listados em ordem alfabética. Então, a gente tem aqui de 1 a 7, de 8 a 14 e de 15 a 20. Então, essa aqui é a lista, e a gente não vai entrevistar todos, né? A gente vai fazer uma amostra sistemática, tá? Então, o que ele fala aqui? A gente divide essa população com N grupos, né? Onde K é um tamanho, e a gente tem o N maiúsculo sobre o N minúsculo. Então, como a gente tem 20 alunos, e aí ele fala que o tamanho da amostra da população é 4, então a gente vai chegar num valor do K, né? É 20 dividido por 4, que é igual a 5. Então, o que a gente faz? Divide em 5 grupos, mantendo a mesma ordem alfabética. Estão vendo aqui, está mantendo a mesma ordem alfabética, tá? Então, dividiu em 5 grupos. A partir dessa divisão de grupos, o que a gente vai fazer? A gente faz um sorteio, né? Vamos supor que sorteia o primeiro grupo. Vamos supor que caiu a posição 2, né? Então, ele põe aqui. Então, o seu P é o 2. Então, ele já seleciona o Arthur, né? Desse modo, os próximos pertencentes à amostra serão o P mais o K, que o K é 5, aquele valor que a gente calculou. Então, pega o 2, soma 5, que é o K, e já vai cair no 7, né? Aí depois vai seguindo. O segundo é o 2K. Aí o P é 2, o K é 5, aí já vai para a posição 12, né? Então, aqui é uma forma de organizar e uma forma de você trazer aquilo que ele chama de amostra sistemática. Você faz um sistema para poder selecionar as pessoas. Ao invés de fazer um sorteio para o número, você coloca mais um cálculo em cima para poder escolher as pessoas, né? Então, não é um aleatório, você faz um número aleatório, o primeiro, um sorteio primeiro, e depois você vai em cima de uma fórmula, de um sistema, para poder ver as pessoas que serão entrevistadas. É uma forma também para você fazer isso. Você pode fazer, como ele dá exemplo aqui no início, né? Você pode fazer casas de uma rua, né? De repente você quer fazer entrevista numas casas da rua, você pode fazer alguma coisa mais ou menos desse tipo, montar um número das casas, ver quantos você quer pesquisar, e aí você coloca os números aí e segue essa sistemática, tá? É uma forma de você escolher quem você vai entrevistar numa forma sistemática, tá?
Aí tem um outro tipo, que é a amostragem aleatória estratificada. Ela difere das anteriores, principalmente por envolver mais de uma etapa. Esse tipo de amostragem é utilizado geralmente em casos em que a população possui subgrupos com características próprias, que podem ser pertinentes à pesquisa. Imagine que você quer pesquisar o gênero musical preferido de uma população. Então, quer dizer, você tem, diferente da idade das pessoas, né? Então você separa por grupos, né? O que ele fala aqui. Convém supor que a preferência possa ser diferente de acordo com a idade da pessoa, pois em épocas diferentes as tendências musicais são outras, e considerar toda a população como um grupo homogêneo pode ser um erro para a coleta de dados. Quer dizer, é um exemplo e que pode ser pensado. E aí é aquilo que ele fala lá no início. Você tem que ter bem claro o que vai ser sua pesquisa. E aí você definir, aqui até nesse caso aqui, se você vai separar a sua população por faixa etária, tá? Professor, aquela maneira que ele faz para dividir os grupos é tipo fazer a amplitude da amostra? Isso, é a amplitude da amostra. Entendi. E também você criar, se você tiver uma ideia, né, porque muitas vezes você tem uma ideia daquilo que você quer pesquisar, né? Esse lado de gênero musical, né, pode ser uma tendência, né? Que você pensa assim, se eu queria ver que pessoas gostam, aqui é gênero musical, mas você pode fazer assim, queria ver pessoas que gostam de tocar gaita, né? E no caso de tocar gaita, né, muito provavelmente são pessoas já com uma certa idade, né? Então, você não vai fazer uma pesquisa, deixa eu pensar, de pessoas com acima de 60 anos que tocam. Eu queria saber a população, vamos dizer, desse bairro que gosta de tocar gaita, né? Aí você vai, se você for pesquisar um jovem de 20 anos, às vezes nem conhece uma gaita. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar, olha, eu só vou pesquisar as pessoas com mais de 60 anos. E aí, por isso é que você tem que fazer, inicialmente, o estudo do resultado que você quer. Foi mais ou menos como eu fiz, né? No meu mestrado, eu queria saber os benefícios que os professores tinham utilizando tecnologia na sala de aula. Eu não posso pesquisar com um professor que não utiliza tecnologia. Ele não vai me trazer a informação que eu preciso, né? Então, eu selecionei, eu pedi para o diretor da escola me passar o nome dos professores que usavam tecnologia, né? E dentro dessa área, aí eu também quis separar professores da área de exatas, professores da área de humanas, que utilizavam, senão eu poderia ser tendencioso e escolher só professores de exatas que utilizam tecnologia. Então, eu fiz bem distribuído, mas é bem nessa linha. Você tem que definir e saber qual vai ser seu público, e saber, não adianta você ficar perguntando determinada situação ou de determinado gosto se a pessoa não tem gosto por música ou nem conhece um instrumento, né? Por isso que às vezes vocês participam de alguma pesquisa, vocês já devem ter participado, a pessoa faz uma pergunta para você, aí você responde e a pessoa fala assim, não, você não é meu público-alvo. E aí você já é descartado. Não sei se aconteceu já com vocês, né? Outra coisa que ele comenta com a gente, né, cada subgrupo considerado na amostragem aleatória, estratificada, recebe o nome de extrato. Aqui é extrato com S mesmo, tá? Não é com X, não.
A definição desses extratos, primeiramente, é a primeira etapa de amostragem e é feita de modo a se obter maior homogeneidade entre seus elementos e maior heterogeneidade entre os extratos. Na segunda etapa, retira-se uma amostra de cada extrato, podendo esse procedimento ser realizado por amostragem aleatória simples, sistemática ou outra mais adequada. Quer dizer, você precisa definir os subgrupos e depois você junta tudo na segunda etapa, que ele está falando aqui, né? Ele traz um ponto para a gente aqui, um exemplo, né? Então, suponha que uma determinada pesquisa seja necessário dividir a população de 100 indivíduos em 2 estratos. Os homens, 45 indivíduos, e as mulheres, 55 indivíduos. Se quisermos retirar uma amostra estratificada no tamanho de 20 dessa população, quantos homens e quantas mulheres teremos? Então, a gente tem aqui 45 homens e 55 mulheres, né? Então, antes de você começar a fazer a pesquisa, você tem que saber a quantidade de homens e de mulheres que você vai pesquisar. Porque se você pesquisar de 20, você pesquisar 10 homens e 10 mulheres, você não vai estar com uma amostra igual, né? Porque você tem mais mulheres. Então, você tem que ser proporcionalmente... Professor, o áudio está mudo. Não estou escutando. Ficou mudo um tempo, professor. Ficou mudo aqui também para mim. Também tá mudo para mim. Agora voltou, né? Sem querer, acho que eu apertei o... Voltou? Voltou. Voltou. Então, pessoal, mas foi só agora, né, ou não? Não, foi na outra... No outro slide. No final do slide anterior. Isso. Esse aqui, né? Tá. Então, ó, o que a gente tem? A gente tem 100 indivíduos, né? Desses 100 indivíduos, 45 são homens e 55 são mulheres. E a gente precisa fazer uma pesquisa com 20 deles. Como a gente tem mais mulheres que homens, a gente não pode pegar 10 homens e 10 mulheres, porque a gente não vai estar com a mesma quantidade de amor. Então, proporcionalmente, a gente não estaria seguindo, porque precisaria pegar mais mulheres para ter proporcionalmente o mesmo número. Então, aí, o que a gente fez aqui? Primeiro, faz um extrato de mulheres. São 55 mulheres sobre 100, a proporcionalidade de mulheres é 55%. Na parte de homens, 45 sobre 100 dá uma proporcionalidade de 45. Então, o que a gente faz? A gente utiliza 55% dos 20 vão dar 11 mulheres. 45 dos 20 dos homens são 9 homens. Então, para a gente ter uma amostra representativa, seguindo a proporcionalidade de mulheres e homens, a gente vai entrevistar 11 mulheres e 9 homens para atingir os 20, tá? Ficou clara essa parte da proporcionalidade? Ficou. Sim, sim. Um outro ponto, um outro tipo de amostra, né? Então, vocês estão vendo que existem diversos tipos de amostra e vai ser usada para cada tipo de pesquisa, né, que a gente vai fazer, tá? Então, a amostragem por conglomerado, também denominada por cluster, é um processo que, assim como a amostragem estratificada, envolve mais de uma etapa. A diferença básica entre essas duas é que, enquanto a estratificada
Quem que está com o microfone aberto, hein? A diferença básica entre essas duas é que, enquanto a estratificada busca dividir a população em subgrupos, cujos elementos sejam homogêneos, e a por conglomerado divide a população em subgrupos cujos elementos sejam heterogêneos. Então, cada subgrupo definido nesse tipo de amostragem é denominado conglomerado. Então, será semelhante à população, o que implica semelhança entre esses conglomerados. Quer dizer, você tem bairros, né? Você pode fazer o que ele fala aqui. Você pode fazer pesquisa entre bairros inicialmente, porque a tendência é que seja homogêneo, e depois você vai juntar tudo e vai gerar uma pesquisa heterogênea, né? E aí ele dá um exemplo, que a amostragem por conglomerado pode ser utilizada em caso de uma empresa que possua várias filiais. Espera-se que as filiais sejam semelhantes entre si e semelhantes à empresa como um todo, considerando que dentro de cada filial possa ser observado a mesma heterogeneidade que no restante da empresa. Então, temos uma situação semelhante à teorizada por esse tipo de amostragem. Então, um procedimento padrão seria considerar cada filial da empresa como um conglomerado, quer dizer, você vai fazer uma pesquisa em cima de cada filial e depois você junta todo o resultado, né? Realizando uma amostragem aleatória simples para definir quais conglomerados serão recenseados, tá? Aí ele traz para a gente o roteiro para a coleta de dados, né? Então, uma das etapas mais importantes de toda a coleta de dados é o planejamento. Geralmente, ele pode ser feito por meio da determinação de um roteiro checklist. Para essa eficiência, esse roteiro deve ser elaborado e revisado a fim de evitar falhas. Quer dizer, tem que seguir, tem que ver aquilo que você vai fazer, né? E mesmo fazendo uma verificação, tá? O outro ponto, né, é definir o objetivo da pesquisa, determinar o perfil dos funcionários da empresa M. Quer dizer, não adianta você sair para uma pesquisa se você não sabe qual é o objetivo, onde você quer chegar. Então, primeiro de tudo é definir qual o objetivo, e aí esse definir qual o objetivo envolve que tipo de perguntas serão feitas, né? E aí, em cima das perguntas, quais as variáveis, né? E a população de interesse. Então, exemplo, idade, peso, altura, sexo, e aí são todas as variáveis, né? E em relação às condições de trabalho e remuneração. E a população toda corresponde aos 30 mil funcionários da empresa. Então, aqui é aquilo que você vai definir as variáveis e, claro, você tem que atingir todos os funcionários da empresa. Definir o sistema de coleta, né? Será realizado um censo ou amostragem? No caso de uma amostragem, qual método utilizado? Qual o tamanho da amostra? Quais são os meios de obtenção dos dados? Telefonema, questionário, entrevista? Então, tudo isso tem que ser definido antes de você começar a fazer a pesquisa. Você não pode chegar e já ir abordando as pessoas sem ter um plano correto do que vai ser feito, tá? Coletar os dados, e nessa etapa é necessário que o pesquisador tome cuidado de não criar viés. Exemplo, é possível que se tenha respostas enviesadas. Você não está feliz com o seu trabalho? Quer dizer, você já está induzindo, né, o funcionário a responder. Você acha que você ganha pouco? Duvido que alguém vai falar. Se você fizer essa pergunta para ele, a pessoa vai falar, não, meu salário está bom. Com certeza vai ser uma negativa, né? Então, é bastante importante você ver como vai fazer a coleta de dados, né?
É aquilo que a gente comentou ontem, né, Adriana e Lohan, né? A gente fazendo o questionário da iniciação científica, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado nas perguntas, né? Ser objetivo claro sem induzir, né, uma possível resposta. É isso aí. Muitas vezes você, através de perguntas indiretas, você vai buscar a resposta que você quer, né? Revisar os dados coletados. Então, muitas vezes, antes de você partir para análise, você precisa fazer uma revisão, né? Que às vezes pode ter dados incorretos, né? E que foram feitos na parte da coleta, né? Digitação, a tendência, né? Se você tem João da Silva, e aí foi marcado o sexo feminino, será que está correto, tal? Então precisa ser feita uma validação das respostas, né? De repente você tem lá a pessoa tem é viúvo e aparece lá como casado, né? Então são situações que precisam ser verificadas antes de você partir para a análise, tá? Então, quer dizer, o que foi apresentado aqui, né, é uma noção básica do processo de pesquisa, como que vai se fazer uma pesquisa, né? E aí tem diversos livros e materiais na internet que quem tem interesse se aprofundar, né? Então, quer dizer, aqui foi apresentada uma teoria para a gente e algumas coisas nós vamos utilizar nas próximas aulas, mas é importante vocês terem uma noção da teoria, né? Então, algum comentário que vocês querem fazer? Vocês têm noção de tudo isso que é passado em cima de uma pesquisa? Eu já participei de pesquisa. Respondendo ou de montando pesquisa? Não, montando também. No outro curso que eu fiz, o nosso TCC teve pesquisa de campo. A gente teve que fazer uma pesquisa para poder montar. Tá. E aí essas informações batem aquilo que você já tinha praticado? Já. E respondendo, eu fui uma vez até uma empresa e fui paga para responder uma pesquisa e era da Risqué. Então, eu assisti um vídeo, depois eu tive que opinar sobre tudo. Tudo era importante para eles. Até sobre a modelo que estava apresentando o esmalte na época, que estava apresentando no comercial. Entendi. Quer dizer, aí você opinou até para a pessoa que estava, não só do produto, mas também da pessoa que estava divulgando, né? Ela perguntou, entendeu? O que a gente... Tudo que se dizia a respeito, e eles pagavam até bem, porque eram bastante pessoas, né? E eles estavam pagando, achei que pagavam bem até. Interessante, e aí muito provavelmente, né, eles devem ter selecionado as pessoas que tinham afinidade com aquele produto, né? Porque eu estava me formando em visagismo e eu também trabalhava na área da beleza, né? Então eu tinha uma relação próxima com o produto, eu também trabalhava também com esmalte, né, no salão. Então eles perguntavam tudo, durabilidade, cor, sobre o vidro, sobre o pincel.
entendeu? Porque eles estavam mudando todo o design do produto, inclusive o pincel, na época que era um pincel mais fininho, estreito, para um pincel mais chanfrado, né? Esse lado de pesquisa é bem interessante, né? Sim, Então, tem muito muita, é como interessante, ele fala muito aqui, né? difícil. Tem muita coisa para ser feita, né? Ou para ser estudada. E aí, quem tem interesse em participar nessa linha, a turma de recursos humanos que tá com a gente, né? O, o, o próprio pessoal de psicologia, né? Que aí as estatísticas trazem, e aí sem falar do pessoal de administração e contábeis, né? Mas a parte da pesquisa e aí a análise é aquilo que vai trazer todo, todo o andamento, todo o caminho para se fazer determinadas mudanças, determinadas atuações dentro da empresa e tudo mais, né? Então, conhecer os diversos tipos de pesquisa são interessantes, né? Então, tem determinadas situações, né? E aí, para a turma de recursos humanos, que muitas vezes precisa compreender o clima organizacional, muitas vezes você fazendo pesquisas quantitativas, você não consegue entender, né? Não consegue pegar qual que é realmente o problema. Então, tem um tipo de pesquisa chamado ponto focal, né? E aí, onde reúne todas as pessoas dentro de uma sala, e aí as pessoas vão falando aleatoriamente, né? E tem as pessoas que ficam tentando puxar informação das pessoas, porque de repente um lado assim, a pessoa não gosta de determinado gestor, a pessoa não vai falar na frente dos outros, né? Então, nesse ponto focal, as pessoas são motivadas a falar, né? Então, é bem interessante. Se vocês tiverem curiosidade, procurem no YouTube, né? Entrevistas baseadas em ponto focal. Tem uns casos bastante interessantes que é a única forma de você realmente saber o que as pessoas estão pensando, né? Né, nessa linha. Muitas vezes eles põem lá uma pessoa para fazer a pesquisa, põe lá vários funcionários, né? Põe a pessoa para fazer a pesquisa que não é a pessoa da empresa, né? Então fica quem está falando, né? Fica anônimo, né? Porque essa pessoa não conhece, né? Então é a única forma de você conseguir tirar determinadas informações nas empresas, chama ponto focal. É um tipo de pesquisa também, além dessa que a gente está vendo aqui em cima de perguntas e tudo mais, tá? Interessante, né? Você está falando sobre essa questão aí que aborda muito a organização informal, né? Porque a maioria das empresas o que mais tem é organização informal. Grupinhos, né, panelinhas dentro das empresas, ou mesmo na sociedade como um todo, sempre tem as panelinhas. E, obviamente, quem é da organização informal e o líder informal, geralmente, não vai com a cara de alguns gestores. E começa a ter essa questão muito conflituosa nas empresas, né, que eu acredito que sobre isso que você falou, fazer esse tipo de pesquisa dentro de uma organização que tenha várias facções dentro da organização, que geralmente eles pensam nos interesses deles, não no interesse da organização como um todo. Então, eu penso que essa Verdade. pesquisa de fato é muito interessante. E aí esse lado de buscar informação é difícil, né? Então isso aí
É dessa forma que você consegue buscar, né? Então, mas é uma área interessante de você buscar as informações só com pesquisa mesmo, né? Uma coisa adicional, pessoal? A aula de hoje foi mais calminha, né? Sem cálculos, tudo, né? Não, pra mim tá tudo jóia. Mas então o que a gente vai fazer, né, como atividade do professor, né? Então, da mesma forma, tem esse formulário aqui. Vocês vão entrar nesse formulário e colocar 2 pontos que vocês acharam interessante da aula de hoje, né? Então, tem todos os dados de vocês, e aí vocês lá na última pergunta, né? Até agora a gente estava tirando foto dos exercícios, tal. Vocês vão colocar 2 pontos que vocês interessantes, tá? Isso aqui tá o link, né? Eu já vou passar o material lá no WhatsApp, né? E aí você já dá uma revisada no material e já preenche o questionário, aquilo que vocês acharam mais interessante, tá bom? E continuem, pessoal, continuem estudando a unidade 1, que tem lá toda a parte de cálculo de funções. Dúvidas, passem para a gente. Jackson, obrigado por ter contribuído com a gente aí nas questões. É importante isso aí é importante isso aí que a gente realimente as dúvidas aí, tá? Sim, obrigado eu. Professor, Então, gente, oi. a atividade precisa passar hoje? Precisa enviar hoje? Até amanhã, não precisa ser hoje, até amanhã, tá? Ah, tá bom, então. Obrigada. Então, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês e vamos estudando aí, dúvidas vão passando. Valeu, professor. Obrigado, hein? Falou, tchau. Até a próxima semana, ou quem está na matemática, até amanhã. Tá bom? Onde vai estar o formulário para a gente preencher? Eu vou passar agora no WhatsApp, tá? Ah, tá.